Caríssimos irmãos e irmãs que acompanham o Café Católico, é uma alegria para mim ter a oportunidade de estar aqui com vocês através desse canal para conversarmos um pouco sobre alguns temas que são próprios de nossa fé cristã. E nesse nosso primeiro encontro eu gostaria de tratar de um tema que vai parecer chovendo molhado, mas eu não posso ignorar o tempo que nós estamos vivendo, a sua profundidade, a sua importância e a forma como naturalmente nos desconcerta. E aprofundar um pouquinho o nosso conhecimento, na nossa fé e, acima de tudo, colocar em prática tudo isso vivendo. Pois bem, estamos vivendo o tempo do Natal. Repare que eu disse tempo e não noite ou dia de Natal, porque é exatamente isso. O Natal é um tempo, assim como a Quaresma, a Páscoa, o tempo comum e o Advento. O Natal também é um tempo. E em duração é o mais breve, mas em termos de revelação, só perde para a Páscoa. Assim, tamanha riqueza em tão pouca duração dá a esse tempo uma densidade, um peso, uma importância impressionante, para dizer o mínimo. Mas veja, como tudo que se refere a Deus tende a passar despercebido em um mundo que não aprendeu a perceber os mistérios de Deus, também esse tempo passa como passam os dias no calendário. Por isso, eu queria falar um pouco mais sobre esse tempo tão misterioso e tão encantador. Repare, ele trata do início da plenitude dos tempos. Essa expressão é tirada da carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 4. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu próprio Filho, nascido de mulher. Você também pode encontrar em alguma outra tradução a expressão quando se completou o tempo previsto, mas se refere à mesma coisa. O que significa que desde o início, Deus marcou um encontro com a humanidade. Mas um encontro diferente dos encontros anteriores. Repare que houve o tempo dos patriarcas e Deus se revelou a eles segundo o seu momento inicial na história da salvação. E depois veio o tempo da escravidão no Egito, o tempo dos juízes, dos sábios, dos profetas, o tempo do exílio em Babilônia, os tempos de domínios estrangeiros, os persas, os medos, os gregos, os romanos. E na soma de todos esses acontecimentos, nos quais Deus continuamente se revelou, fazendo história com o seu povo, dirigindo a ele sua palavra, suas promessas, comprovando sua paciência, sua determinação, sua fidelidade, seu amor, chegou o tempo previsto, o tempo marcado, a plenitude de todos esses tempos. E acrescente a isso um detalhe fundamental: Deus mesmo entrou no tempo. O eterno, o onipotente, o infinito entrou no tempo, entrou nesse espaço, na nossa vida, se tornando um de nós. Esse é o mistério da encarnação. Repare, Deus troca de lugar. No primeiro momento, aquele que habita em luz inacessível se faz acessível, próximo, audível em seu mistério, se revelando aos seus. E assim a revela a sua promessa. Porque, veja, a fé só existe quando há uma promessa. E o Antigo Testamento inteiro resulta em uma promessa que foi tomando conta da vida de cada judeu, até criar uma esperança que só pode ser vivida num amor. O povo creu, esperou e amou a promessa. Por isso, o tempo que antecede o Natal é o tempo sagrado do Advento, da espera, da preparação, da mudança de vida, para que venha a promessa, aquela promessa com P maiúsculo. Na plenitude dos tempos, quando já não tinha mais espaço para crescer no coração de quem já amava aquela promessa tão grande, tão cheia de tantas épocas e acontecimentos e esperanças, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo, a palavra, a promessa se fez carne quando o Altíssimo desceu do céu. Nunca um Deus se fez tão próximo, nem nas mais incríveis mitologias. Nunca se ouviu dizer, nunca ninguém concebeu a ideia ou imaginou uma situação parecida. Só existe essa história porque alguém se deparou com ela, in nihilo tempore, naquele tempo de verdade, tempo pleno dos acontecimentos que o antecederam e ainda mais pleno de eternidade. Meus irmãos, naquela plenitude dos tempos, o Filho eterno do eterno Pai, por obra e graça do Espírito Santo, foi concebido através do sim de uma menina que pouco sabia da vida,
tão insegura das coisas do mundo, a ponto de perguntar ao anjo como acontecerá isso. Ao que o anjo responde: o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. E isso bastou para que aquela menina insegura e inexperiente se tornasse uma senhora preparada para o que viesse, porque não estava mais sozinha e insegura. Sua segurança sempre foi aquele a quem ela mais amou, acima de tudo na vida. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o Verbo, a palavra, a promessa, se fez carne e se fez humano. Entrou em nossa vida humana, do nosso jeito, para nos tirar desse jeito, ferido pelo pecado, vivendo à sombra da morte. Eu repito, quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar que o cumprimento das promessas de Deus seria o próprio Deus? Que o Todo-Poderoso se faria tão pequeno, tão frágil? Quem arriscaria inventar algo assim e ainda pretender ser levado a sério? Pois foi isso que Deus fez. A segunda pessoa da Santíssima Trindade entrou na vida humana, na contingência, na limitação humana. Então, repare que o primeiro mistério apontado nesse tempo é o mistério da encarnação e a natividade. É um só, um grande e único mistério. É o mistério inicial, o que dá nome e que apresenta a sequência desse tempo. Esse mistério, sim, ocorre na noite do Santo Natal. Nasceu aquele que se encarnou. Mas veja, encarnar aqui é no sentido original da palavra, tomar a carne, assumir uma carne, não tem nada a ver com teorias de reencarnação. Só a segunda pessoa da Santíssima Trindade se encarnou. Somente Ele. E isso é irrepetível nessa história. É um mistério único. Preste bem atenção nisso. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho de Deus, existe eternamente com o Pai e o Espírito. Antes da criação, Ele existe e para sempre existirá. Por isso o mistério da encarnação só diz respeito a Ele. Aquele que é desde toda a eternidade, assumiu a nossa natureza humana, ao se tornar humano, ao se encarnar na plenitude dos tempos, nascido de mulher. Da menina que era insegura quanto ao mundo, mas mulher segura de tudo nas coisas de Deus. Foi concebido, se encarnou no seio da Virgem Maria e se fez homem. Esse é o espanto. Esse é o encanto e a revelação que nos chega nesse tempo sagrado do Natal. É tão importante saber essas coisas, meus irmãos e irmãs, para poder vivê-las de verdade. Celebrar esses mistérios é maravilhar-se ao olhar para Deus, porque o que era promessa, agora tem rosto. O que era palavra, agora tem vida. O que era espera, agora chegou. E é impressionante notar que nos dois tempos mais importantes, Natal e Páscoa, Deus se revela como aquele a quem o amor tornou frágil. Por amor ele desceu do céu e viveu nessa vida, na nossa vida. Por amor ele se ofereceu em sacrifício e morreu, desceu à mansão dos mortos. Mas também por amor ressuscitou e subiu ao céu, sendo homem. E ninguém mais pode nos separar dele. Ninguém mais pode separar a nossa humanidade dele. A partir daquele tempo, nunca mais. Repare que ainda num terceiro enfoque, temos a Sagrada Família, depois Santa Maria, Mãe de Deus, depois a Epifania e finalmente o batismo do Senhor. E pronto. Esse é o tempo do Natal, essa é a composição do tempo do Natal. Nos próximos bate-papos católicos, eu proponho que falemos de cada um desses mistérios, sobre cada um deles, que manifestam o Senhor na sua proximidade, na plenitude dos tempos, no cumprimento da palavra, da promessa, da salvação de Deus. Enquanto isso, procure viver esse tempo em todo o seu mistério, em toda a sua profundidade, e vá aí colhendo as graças de Deus. Até o próximo encontro, se o Senhor nos permitir.